Olá, pessoal, bem-vindos. Boa noite. Podem chegar. Vamos falar hoje sobre confiança em ambientes desafiadores. Lembrando que nós estamos no mês Janeiro Branco, um mês onde nós psicólogos nos preparamos e paramos para trazer conscientização para todos vocês sobre a importância da saúde mental. O tema desse ano, né, de 2025, é o que fazer pela saúde mental agora e sempre. O que é que você pode fazer sobre a sua saúde mental agora e sempre? Eu tenho várias técnicas, várias estratégias que eu uso para cuidar da minha saúde mental. E gostaria que vocês também usassem e tivessem várias técnicas para cuidar da saúde mental de vocês. Larissa, quais são as técnicas que eu posso desenvolver? Quais são as técnicas que eu posso ter para cuidar da minha saúde mental? Se vocês me perguntarem isso, a resposta já está aqui nesse Instagram. Aqui vocês têm conteúdo de mais diversos possíveis sobre várias técnicas e aqui vocês vão conseguir ter várias dicas sobre saúde mental. E continuando sobre como vocês podem cuidar da saúde mental de vocês hoje e sempre, nós vamos falar sobre ambientes onde são desafiadores e qual a nossa postura para termos mais confiança nesses ambientes. Qual a postura que a gente deve ter? Vamos falar isto na live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Encaminhe aí essa live para todas as pessoas que vocês acham que seria bacana estar aqui comigo, para as pessoas que podem consumir um pouquinho desse conteúdo, que podem aprender um pouco, mas também que podem trocar, que pode trazer a sua própria experiência. Eu acho que é muito bacana, é muito bacana a gente falar do lugar, né, de diversos olhares, não só do lugar da Larissa psicóloga, mas também que vocês possam trazer, acrescentar e que a gente possa crescer juntos. O objetivo de estarmos aqui numa rede tão global como o Instagram é que todos nós, que a gente possa crescer um pouquinho juntos, crescermos juntos. Então, convido vocês para acessarem um pouquinho esse conteúdo, para também mandarem para as pessoas que vocês acham que precisam ouvir sobre isso. Tem muita gente aí que está tendo conversas difíceis, né, no início desse ano e que seria interessante ouvir um pouquinho desse conteúdo para que essas conversas, apesar de terem que ser sérias muitas vezes, né, seja lá porque seja um pedido de salário, de aumento de salário, ou seja lá porque está precisando mudar de emprego, ou está precisando reconstruir um relacionamento. Tudo isso vocês podem mandar para alguém essa live, que essa pessoa com certeza vai trazer aí muito pra gente e também vai consumir, vai aprender muito com este conteúdo de hoje. O que é uma conversa difícil, o que são situações difíceis, tudo aquilo que nos impacta emocionalmente é uma conversa difícil. Então, Larissa, mas pedir aumento salarial não é difícil, depende. Quem é seu patrão? Quem é o seu chefe? Então, tudo aquilo que pode ser uma conversa difícil para mim, pode não ser para você, como pode ser para você e não ser para mim. Então, para eu entender o que é uma conversa difícil ou uma conversa ou um ambiente difícil, são aqueles lugares ou ambientes onde são desafiadores e mexem, tem um impacto emocional grande em mim. Muitas vezes eu tenho dificuldade em ser quem eu sou. E aí, gente, a gente precisa ter atenção algumas coisas para que a gente não perca a postura. Vocês vão me ver aqui nesse mês de janeiro todo falando sobre postura, sobre a importância de estar empoderada na nossa postura, seja ela uma postura profissional, uma postura de relacionamento, é um convite para assumirmos o nosso lado adulto. E o nosso lado adulto pede o quê? Pede que a gente tenha maturidade diante das dificuldades. E para a gente adquirir essa maturidade, a gente precisa ter confiança. Como é que eu consigo ter confiança se é para eu falar um assunto difícil? Vocês que estão assistindo a live, me digam aqui um assunto difícil ou uma situação difícil. Tragam aqui exemplos para mim, para eu poder também trazer para vocês, né?
Joguem aí. O que é que seria um assunto difícil para vocês falarem com alguém? Por exemplo, dar um não para um amigo muito próximo. É um assunto difícil? Para algumas pessoas é, para outras não. Para outras não. Dar não para uma pessoa que eu mal conheço é mais difícil. Então me tragam aqui o que é que seriam assuntos difíceis para vocês. Coloquem aí o que é que seria um assunto difícil para vocês. Que aí eu vou ajudando vocês, né? Sei lá, ter que terminar um relacionamento é um assunto difícil. Tragam coisas que a gente vai falando sobre isso. Bom, sempre que você tem um assunto difícil, uma situação difícil, ou um encontro onde você vai estar perto, próximo de pessoas que é difícil para você estar, você deve, em primeiro lugar, se preparar emocionalmente. Como é que eu me preparo emocionalmente, Larissa? Primeiro começar a anteceder o fato. Mas, gente, o que é que eu observo as pessoas fazendo? E parem por aí. Observa os fatos e começa a sofrer com os fatos. Então, eu vou ter que ter uma conversa com a minha nora sobre tal situação. Mas ela não vai reagir bem. Aí a pessoa começa a pensar assim, ela não vai reagir bem. E se depois ela me rejeitar? E se meu filho não gostar? E se? Aí começa tantos e se's que traz para dentro de si mesmo uma dor. Boa noite, Simone. Boa noite, Gilda, Regina e todas as pessoas que entraram até agora. E aí a pessoa começa a trazer para si mesmo esse lugar do e se. E fica tanto no e se que não consegue agir. Não consegue ter, inclusive, discernimento se aquilo que vai falar é bom ou é ruim. Então, qual é a primeira dica, qual é a primeira postura importante? É se preparar com antecedência no que você quer falar. Então, o que é que eu quero dizer para minha nora diante do exemplo? Eu quero dizer tal coisa. E aí você diz lá, eu quero dizer a ela X. Depois que você escreve o que você quer dizer para ela, você vai dizer, para que eu quero dizer isto? Eu quero dizer isto para que eu seja respeitada. Beleza, então é uma informação para ser dita. Bom, eu quero dizer isto porque eu quero que ela trate meu filho melhor. É uma informação para ser dita? Não. Por que não é uma informação para ser dita? Porque seu filho, se está casado com esta mulher, e esta mulher, sua nora, é uma pessoa de maior, né? Uma pessoa mais velha, responsável por ele mesmo, não precisa mais da sua intervenção. Então não é com sua nora que você tem que ter essa conversa. Talvez com seu filho, de dizer, poxa, meu filho, como é que você se sente com o tratamento da sua esposa ou da sua namorada nesses e nesses assuntos? Ele vai te dizer, se quiser. Que ele pode dizer, não vejo problema. E aí o problema é seu. Se ele está dizendo que ele não vê problema, é você que está criando problema para a relação do seu filho. Então, fecha a boca e não fala. Então, o que a gente precisa aprender para que eu estou dizendo isto? Eu estou a dizer isto para ser respeitada. Então, eu estou a dizer à minha nora que eu não gosto da forma como ela fala comigo, porque quando ela fala comigo desse jeito, eu reajo daquele jeito. Então, olha, eu queria te dizer que eu estou triste. Como é que começa a conversa? Né? Olha, fulano, eu queria te dizer que eu estou triste. Quando você faz isto, eu fico... isso gera em mim angústia, eu me sinto invadida, eu sinto que você invade meu espaço. Eu queria te pedir para não fazer desta forma. Então, primeiro a gente conversa dizendo das nossas emoções. Olha, eu estou triste, eu estou ansiosa, eu estou com raiva, eu estou me sentindo mal. Mesmo que não saiba nomear a emoção, eu estou angustiada devido a essas situações. Porque às vezes a gente vai dizer, você faz, mas o outro vai dizer, não fiz isso. Eu não fiz isso. Então é importante a gente falar para o outro, eu estou, e aí traz a emoção, quando acontece isto.
você poderia agir de outra forma? Então, quando a gente diz, quando acontece essa situação, a pessoa vai dizer, mas acontece essa situação por conta disto, disto e disto. Aí, quando a pessoa te diz isto, você volta para você a informação que o outro tá te trazendo, e aí você pensa, peraí, mas então ela tá me dizendo que ela reage, que na verdade essa ação que ela tem é uma reação a um comportamento meu. E aí, em vez de você negar, porque muitas vezes a gente faz isso, a gente nega aquilo que o outro traz. Boa noite, Gilda. A gente tem que pensar o seguinte, peraí, eu não vou negar o que fulana traz. Eu vou agora refletir. Então, você vai dizer à pessoa, eu não tinha pensado sobre isso, eu vou avaliar, me desculpe se realmente for para te pedir desculpa. E você vai dizer também à pessoa, mas eu também estou fazendo isto por conta daquilo. E a pessoa vai também dar a opinião dela. Mas se vocês ficarem, eu faço isso por conta disso, eu faço isso por conta disso, e ficarem nisto, as duas vão ficar o tempo inteiro, ou os dois, cada um dizendo o porquê faz, e não sai desse lugar. Qual é o objetivo, gente? É entrar num consenso do tipo, boa noite, Lúcia. Entrar num consenso do tipo, olha, ok, ela fala sobre isto, eu tenho essa forma de pensar, você tem essa forma de pensar, como é que eu posso me melhorar? E volta para você. Como é que eu posso me melhorar para resolver este conflito? A mesma coisa, o outro, e aí você diz para o outro, eu vou pensar como eu posso me melhorar, sabendo agora do que você não gosta e de como você fica, para que eu também consiga me melhorar. E vou te pedir para fazer a mesma coisa. Sabendo como eu fico diante do que você faz, eu vou te pedir que você reflita um pouquinho e tente melhorar em algo. Mesmo que você pense e ache que eu estou errado em tudo, pare um pouco e reflita o que é que você pode fazer para que você melhore um pouquinho e a gente tenha uma relação melhor. E aí, gente, essa preparação tem que ser toda prévia da conversa. Não adianta você ir para uma conversa dizendo, eu vou falar isto por conta daquilo e acabou aquilo. Porque aí você está gerando mais conflito. E de guerra em guerra vivemos várias guerras, né? O mundo aí tá cheio de guerra. Porque ninguém para refletir. Antecipar os fatos. Quando a gente antecipa os fatos, a gente se prepara com antecedência a um monte de crise de ansiedade. Pessoal, a galera tá aí, a malta, como diz aqui em Portugal, tá entrando em crises de ansiedade, e a sociedade, né, todo mundo, uma das doenças do século é a ansiedade, porque fica todo mundo se antecedendo aos problemas, mas não se preparando para os problemas. E quem se prepara muito, se prepara de uma forma errada, que é tentando controlar. Eu controlo tudo, para que assim eu saiba todas as palavras que eu falar. Que eu vou falar e que eu vou responder, e o que o outro vai pensar e o que o outro vai dizer. Aí se torna tão controlador que acaba indo para onde? Para a ansiedade na mesma. Ou procrastina, né? Então qual é o papel? Qual é o objetivo da gente? Ok, eu tenho uma situação. Deixa eu me anteceder ao fato. O que é? Então, eu preciso primeiro enumerar as minhas emoções, o que eu sinto. Depois de enumerar as emoções, eu tenho que colocar na frase. Eu falo primeiro as emoções, depois que eu falo as emoções, eu falo a situação que eu não gostei. E depois eu digo para a pessoa, você pode fazer diferente? Eu lanço a pergunta. Escrever isto e vai. E se a pessoa, Larissa, falar algo que eu não goste? Não reaja logo, respire, se acalme, não seja reativo, isso é maturidade emocional. E aí a gente já passa para o segundo momento, o primeiro que é preparar com antecedência, o segundo é respirar e ter controle, também ter ritmo. Então se você começa uma conversa acelerado, você vai ter que ficar a conversa toda e bastante acelerado. E não é assim. Então, se você ficar nesse ritmo acelerado, você vai passar por outro que você tem um descontrole. Então, qual é o melhor comportamento? Ir mais calmo, abaixar a voz,
abaixar o ritmo. Falar, eu tô tentando essa live fazer toda no mesmo ritmo. Só agora que eu falei sobre a coisa do ritmo, que eu acelerei para vocês perceberem a diferença, né? Gostei da orientação, Larissa, que bom. E Nívia aqui, boa noite, boa noite. Então, ok, eu vou manter o mesmo ritmo. Então, se eu vou pedir um emprego agora numa outra situação, teve uma questão aqui antes, e se a pessoa for mau caráter, essa comunicação ainda é válida ou vão abusar da nossa boa-fé? Excelente pergunta. Se a pessoa for mau caráter, a comunicação é sempre válida. E vou te dizer por quê. Porque a pessoa vai abusar da sua boa-fé. Você falando ou você não falando. Você tendo autocontrole ou você não tendo autocontrole. A diferença, agora eu volto a pergunta para você. O que é que você ganha tendo uma conversa racional, de forma coerente, ritmada, com postura, com linguagem corporal, sabendo o que falar, comunicando com clareza e objetividade? O que é que você ganha e o que é que o outro ganha quando você tem essa atitude? Aí você vai me dizer, Larissa, a pessoa se coloca num lugar superior ao meu e eu vou sair de lá perdendo na mesma. Mas você aprendeu uma coisa importante. E uma conversa difícil não importa quem ganha ou quem perde. Numa conversa difícil, num relacionamento difícil, importa o quanto você aprendeu com a situação. Porque conversas e situações difíceis todos nós vamos passar na vida. Profissões onde está difícil, onde a gente tem um chefe difícil, a gente vai passar sempre isso na vida. A pergunta que vocês precisam se fazer é: o quanto eu quero aprender ainda com essa relação? Porque se eu não quiser aprender nada, se eu não tiver nada para aprender, nada para ensinar, nada para ganhar, e atenção, não é se eu falar assim, eu tenho muito que ensinar para essa pessoa, mas se eu não tiver muito também para aprender, não vale a pena eu ir lá. A não ser que seja meu filho ou minha filha, numa situação onde eles estão ainda criança, aí meu papel é ensinar. Ou eu tô falando de alunos, aí meu papel é ensinar. E mesmo assim, alunos, alunos, colaboradores, né, onde você é o líder deles, você tem sim muito que aprender com eles. Então, numa relação onde você só tá no lugar de ensinar, não vale a pena, não existe relação. A relação é um ensina, outro aprende, um ensina, outro aprende, um aprende, outro ensina, um aprende, outro ensina. Há uma troca. Claro que vão ter momentos onde um vai aprender mais do que o outro, onde um vai ensinar mais do que o outro. Existe sim esses momentos. Mas se não tem isto, não tem relação. Então a primeira pergunta é: o que vale a pena ali? Vale a pena eu ir lá ter uma conversa? E como é que você sabe se vale a pena ter uma conversa? Verificando se essa pessoa que está chegando para você, né, que está com esse conflito com você, é uma pessoa que você quer na sua vida. É uma pessoa, porque às vezes a gente diz assim, não vale a pena ter essa conversa, mas poxa, é um marido que está sempre ali, né? É um amigo que, mesmo que você bote fora da sua vida, ele vai continuar porque ele ele é amigo do seu grupo de amigos, é um amigo da sua família, então precisa ter essa conversa. É um emprego onde você vai ficar ainda há muito tempo, então precisa ter essa conversa. É importantíssimo que vocês avaliem se vale a pena ter essa conversa. Só vale a pena ter essa conversa se é uma pessoa que ela tem um alto impacto na sua vida. Se ela não tiver um alto impacto na sua vida, ou se ela não tiver um impacto na sua vida de forma geral, deixa passar, né? Senão a gente fica também em todo lugar botando dedinho, feridinha, olhando para tudo de um lugar tão rígido e tão sensível, me machucou, me ofendeu, me invadiu, me diminuiu, e a gente fica o tempo todo vendo as ofensas que às vezes o outro nem percebe que é ofensa porque não te conhece o suficiente. Só que você não quer que o outro te conheça de forma suficiente porque você não quer essa pessoa na sua vida. Então vale a pena olhar para o que essa pessoa tá fazendo, descarta mesmo, assim, deixa passar e vai viver a vida com quem importa de verdade. Quando a gente ensina
que Teodoro botou. Quando a gente ensina mais, aprende o que ensinou e vice-versa, exatamente. E nas relações são assim, se a gente pode trocar, ensinar o outro pode também aprender com a gente, precisa haver essa troca. Então vamos lá, voltando. Então, é necessário falar com uma pessoa que tem mau caráter? Depende, se ela está na sua vida, lá dentro mesmo, fazendo parte do seu ambiente de trabalho, ambiente familiar, ela diretamente se envolve nos seus projetos, mesmo que você não queira, mas é um chefe, é um colega que está sempre dentro dos seus projetos, você vai precisar ter essa conversa difícil, sabendo que o jeito dessa pessoa é um jeito mais arrogante, mais mau caráter mesmo, você vai pontuar de uma forma aí mais madura, com mais postura. Olha como eu fiz, olha a mudança do meu corpo, né? Eu tava aqui falando e eu falei assim, uma pessoa arrogante, não sei o que, você vai ter que ter mais postura. Então você vai ter que ter pescoço levantado, voz no ritmo, não é gritar, é voz no mesmo ritmo, é falar com segurança, é se posicionar de forma segura. E quando você se posiciona de forma segura em qualquer conversa, a pessoa pode ser mau caráter como for, ela vai tentar te pegar pelas entrelinhas, né? Ou seja, nos detalhes, mas você não cai nisto, porque você já está preparado, porque você já você já se preparou antes da conversa, se antecipou aos fatos. Claro, gente, que se a gente for assim, com essa postura, como eu tô aqui, falar com outro tipo de pessoa, né? Por isso que não é... E aí eu quero que vocês entendam, não é rígido isso. Tá? Se eu for nessa postura, pescoço levantado, cabeça pra cima, sentada ereta e firme no meu olhar, na forma como eu falo, e eu vou conversar com uma pessoa do meu afeto, uma pessoa carinhosa, eu vou numa postura arrogante. Então eu preciso voltar. Ai, Larissa, eu não vou ter postura corporal, não é isto. Olha como eu mudei meu tom de voz agora para vocês perceberem. Então, a postura é outra. Se é com uma pessoa do meu afeto, né, que mexe comigo no afeto, eu vou de outro lugar. Não existe rigidez aqui. A gente precisa entender que as pessoas, elas têm diversas personalidades, elas são múltiplas nas suas histórias, elas têm várias crenças e vivências gigantescas. Então, não existe uma fórmula certa. Existe a maneira correta de você se posicionar, mas que você vai ter que pensar antes, por isso antecipação aos fatos. Quem é esta pessoa que se apresenta na sua frente? Se você, com todo mundo, precisa estar muito firme, muito posicionado, muito sempre com a palavra na mão, né? Que a gente diz com a faca e o ferro e a faca, sei lá, o fogo e a faca, não sei, já não lembro. Mas, né? Tá sempre assim, pronta pra guerra, com escudo e com a espada, tem algo errado. Se você precisa estar sempre assim, você está polarizado, isto está te adoecendo, e isto provavelmente você tem alguma vulnerabilidade lá dentro e que você não consegue nesse momento olhar para isto. E você, na verdade, está criando escudo para se defender de algo muito sofrido dentro de você. Então, está polarizado, precisando o tempo todo atacar, ou o tempo todo ser firme, ter postura, falar de um jeito... qual é a dor que você está escondendo? Certo? Então, a gente precisa entender que precisa ser fluido e leve. Então, usar sempre a linguagem... Um outro ponto, né? O terceiro ponto aí. Usar a linguagem corporal a seu favor. Sempre. Precisa estar com alguém mau caráter, alguém que se acha muito arrogante, que sempre é o certo da coisa. Postura é firme, a voz é firme, não é gritando, é firme. Né? O olhar é direcionado. Eu tô imaginando que a pessoa tá na minha frente, tá olhando pro lado assim, né? Porque eu tô de lado pra vocês. Então é uma postura firme, a pessoa tá aqui, eu olho de forma firme, eu falo de forma firme, apesar de eu não precisar aumentar o tom de voz. Eu mantenho o mesmo ritmo, início e fim da conversa. Se a conversa tá muito dura pra mim, eu paro, respiro, escuto o outro e volto pro meu lugar. Ok? O quarto ponto é se comunicar com clareza e com objetividade. Então, o que é que você quer? Por isso que eu disse, o primeiro passo é comunica a sua emoção. Toda conversa é difícil, seja profissional, seja no ambiente de relacionamento amoroso, seja no relacionamento afetivo, seja na sua família. Conversas difíceis começam pela comunicação, pela emoção. Desculpe, eu tô triste, eu tô angustiado,
com esta e esta e esta situação. Quando esta situação ocorre, eu acho que você está fazendo tal coisa e isto me incomoda. Como você pode mudar? Clareza, objetividade, é naquilo e naquilo. Por conta disto, eu tô assim, com essa emoção. Só que você começa com emoção. E por que a gente deve começar com a emoção? Para que o outro nos escute. Se eu começo sempre do lugar assim, olha fulano, quando você faz isso, eu me sinto triste e você não sei o quê. Você tá se colocando para baixo. Você mesmo negligenciando a sua emoção em prol do que o outro fez. Quando, na verdade, o nosso ponto de vista tem que ser, eu preciso trazer a minha emoção, porque a forma como eu tô me sentindo é muito mais importante do que a situação. E eu quero, fulano, que você tenha atenção que não é o que você está fazendo, se é grande ou é pequeno, porque as pessoas podem dizer assim, mas que besteira você ficar assim por conta disto. Quem nunca ouviu isso, né? E na verdade, a gente tem que dizer, não é o tamanho da situação, mas é o como eu estou me sentindo que é importante aqui. É isto que eu quero que fique claro para ti, que eu estou me sentindo assim quando acontece isso. E aí pontuar de forma objetiva e clara. E assim, use sempre frases curtas, e organize pontos. Se você se antecipar, você vai organizar os pontos importantes a dizer numa comunicação. E isto facilita todo o seu trabalho, toda a conversa. E por último, e mais importante, gerencie as suas emoções. Não dá para ir ter uma conversa difícil de forma confiante e segura se você ainda está tomado pelas emoções. E às vezes você está tomado pela raiva, às vezes você está tomado pela angústia, às vezes você está tomado pela tristeza. Às vezes você está tomado pela alegria, então você quer ter uma conversa difícil só porque você está muito feliz. Hoje é o dia porque eu estou feliz e vou pedir aumento. Calma lá. E por que eu estou dizendo calma lá? Porque às vezes tá também muito feliz, vai bagunçar as suas emoções e a pessoa pode te dizer, não vou te dar um aumento porque você não tem aquilo, a técnica, a informação que precisaria para você receber esse salário. E aí você fica triste, diz aquela pessoa, acabou meu dia, nossa, que horrível. Não. É se preparar emocionalmente, dizer para você mesmo quais são as emoções que você sente diante de um conflito, diante dessa situação, diante da possibilidade de um não, né? Você não sabe o que é que você vai pedir, né? Quer dizer, eu não sei o que é que você vai pedir, não sei qual é o tipo de conversa difícil, mas sempre pensando, o que é que eu sinto em relação a isso, se eu receber um não? O que é que eu sinto em relação a isso, se eu receber um sim? O que é que eu sinto em relação a isso, se a pessoa invalidar tudo que eu estou sentindo? Então, pensa primeiro nos seus sentimentos. O que é que eu vou sentir se a pessoa me acusar de outras coisas? O que é que eu vou sentir se a pessoa ignorar? Então, começar a avaliar dentro de você tudo aquilo que você sente diante de todas as situações que aparecerem. Feito esta avaliação, gente, mais importante, entender essas emoções, sempre respirar e principalmente se perguntar assim, como você pode se transformar diante dessa conversa? Qual transformação você está trazendo para você, para a sua vida, antes de pensar no outro, diante desta conversa? Depois disso, aí você pensa, o que é que você, junto com essa pessoa, no relacionamento, seja profissional ou pessoal, você pode aprender e se transformar, o que é que essa relação, né? Muitas vezes, quando eu vou ter conversas difíceis, eu penso assim, o quanto essa relação pode se transformar. E eu aprendi que quando aprendi com pessoas, aprendi com a vida, né? Com várias pessoas, na verdade. Que todas as vezes que eu tenho conversas difíceis, normalmente aquilo se transforma e vai para um ponto onde evolui muito, cresce muito, ou vai para um ponto onde eu entendo que é importante finalizar. E às vezes a gente não quer mudar, a gente não quer finalizar, mas a vida já bateu na porta, já pediu passagem, disse bora passar, que não é mais tempo de ficar aqui. Então, pensem sobre isso.
Tenham conversas difíceis, porque mais importante do que até a relação é o quanto vocês vão crescer e amadurecer. Isto também te traz confiança a longo prazo. Se você foge de conversas difíceis, isso mexe na sua autoestima, você vai se sentindo inseguro e isso te afasta de ser aquela pessoa com postura, empoderada e sabendo inclusive negociar e conversar e ter aquelas conversas tão delicadas às vezes, mas tão importantes e significativas. Obrigada a todos vocês que estiveram até aqui comigo. Dúvidas, perguntas que ficaram, manda no privado que eu respondo. Quiser conversar mais sobre o tema, quiser, Larissa, eu preciso de uma ajuda, eu tenho uma decisão a tomar, manda uma mensagem e a gente fala no privado, tá bom? Beijo e lembre-se, para além do equilíbrio, manda essa live para aquelas pessoas que vocês sabem que vão pegar um pouquinho disso daqui e fazer sucesso com isso, transformar a própria vida. Beijo. Obrigada.